Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo uma mensagem, um testemunho, algo que vem edificar a sua vida. Hoje eu quero falar sobre um testemunho e também essa atitude de profetizar. Muitas vezes nós não damos atenção sobre isso, nós achamos que isso é balela. Gente, nós não temos noção como isso tem poder. Como a palavra tem poder. Nós vemos nosso Deus criando o mundo com o poder da palavra. Então já vem ali da essência de Deus, o poder da palavra. E isso é para nós também. Nós temos que tomar posse daquilo que é direito nosso. Muitas vezes nós ficamos sofrendo e não tomamos as armas espirituais que nós temos ao nosso favor, que Deus nos deixou. Então você começa a profetizar porque Deus muda o quadro da sua vida. Certa ocasião eu estava vivendo um cenário, né, morando numa casinha pequenininha, uma casinha apertada, e eu vivi dias ali muito terríveis. Teve dias bons, né, o nascimento dos meus filhos, ali o início do casamento foi muito bom, mas infelizmente, por não ter sabedoria, nós fomos dando brecha e Satanás entrou e destruiu tudo. Então já vim aí de uma maldição hereditária que eu já contei pra vocês, né? Sei que tem pessoas que falam que isso não existe. É fácil falar que não existe quando você nunca viveu isso, tá? Quem viveu isso, quem vive isso sabe o que é. Meu Deus, um bichinho voando aqui. O mundo espiritual é terrível, gente, é terrível. Então eu vivi ali naquele lugar, cheguei ali, construí uma casinha simples, bonitinha, toda arrumadinha. E as coisas foram acontecendo, foram quebrando, foram se destruindo. Nós vivíamos desempregados, muita luta financeira, miséria, escassez. Estava vivendo aquilo que eu já tinha vivido quando eu era criança, quando eu era adolescente. Pensei eu que após aquele casamento a minha vida ia mudar, eu ia prosperar, eu ia crescer, mas tinha um mundo espiritual a qual eu não entendia. E para começar a entender essa situação, ai meu Deus, um bichinho. Para começar a entender essa situação, eu comecei a orar, comecei a pedir ao Senhor. Esse vídeo aí, para não ficar muito grande, eu já vou pular, já tenho falado sobre isso aí, sobre essa situação. Fato é que chegou um momento da minha vida que a vida estava totalmente destruída. Estava ali, o cenário daquele momento era: meu pai havia morrido, era um homem de Deus que eu sempre que tinha alguma situação eu orava, eu falava com ele, eu pedia, ele orava por mim, ele me dava uma palavra. Era um homem de Deus que sempre trazia palavra, sabe? Palavra que enchia o nosso coração. E ali não tinha mais o meu pai, tinha que começar a viver sozinha, né? Andar com as minhas próprias pernas, começar a conhecer o meu Deus, pois até então eu não tinha esse encontro real, não conhecia verdadeiramente a Deus. Eu era religiosa. E ali eu começo a falar com Deus: isso está errado, Pai. Eu vivo isso desde quando eu era criança, eu quero que o Senhor me mostre o que está acontecendo. E Deus começou a abrir o mundo espiritual para que eu pudesse entender. E eu lembro que estava o cenário da minha vida era esse, morando nessa casa, a qual eu vou deixar aqui para vocês verem, com três crianças, sozinha. O casamento já tinha sido destruído, o pai das crianças já tinha ido embora, viver a vida dele, e eu fiquei nesse cenário. Meu pai já tinha morrido, eu ganhava muito pouco, vivia uma miséria muito grande, 3 crianças para eu criar, vivendo nesse cenário, e eu olhava para um lado, olhava para o outro e não via saída. Então comecei a orar, comecei a pedir ao Senhor e comecei a profetizar. Toda vez eu estava ali toda vez eu ia ali na minha pia lavar a minha louça e fazia com que as crianças não ouvissem a minha tristeza. Eu não queria que as crianças sentissem o que eu estava sentindo. E ali eu chorava com Deus, só Deus sabia. Falava: Deus, me tira desse lugar, Deus, me tira desse lugar, me tira desse lugar, Senhor. Orava, clamava ao Senhor. E toda vez que eu andava, que eu saía daquele lugar, ia andando pelo meu caminho afora, né, até meu local de trabalho, andava cerca de 20 minutos até chegar num ponto, ia vendo algumas casas que estavam para alugar. E quantas vezes eu profetizava, eu olhava para aquelas casas, eu profetizo em nome de Jesus alugando uma casa. Eu profetizo em nome de Jesus morando numa casa assim. Eu queria morar no sobrado. E eu ficava profetizando isso, falando com Deus. Isso foi passando alguns dias, né? Alguns meses. Eu lembro que eu fui na igreja e Deus usou uma serva do Senhor que contou lá uma visão que ela teve. Nós estávamos ali na oração de manhã, nós vimos na oração de manhã. E ela falou assim: olha, Deus me mostrava, eu não entendi direito, mas Deus me mostrava uma borboleta saindo do casulo e voando. E na hora que ela falou isso, o Senhor falou para mim: é você. Eu falei: amei, mas o que isso quer dizer, né? E passou. E eu continuava orando, continuava profetizando, continuava pedindo ao Senhor que me tirasse daquele lugar. Um lugar muito apertado, né? Um lugar precário, chovia dentro. Teve uma situação ali que um rato deu cria no telhado, 4 ratinhos entravam dentro da minha casa todo dia à noite.
Eu dormia no chão com a minha filha, num colchão, né? Esse era o cenário de miséria, o cenário de destruição. Tinha medo, às vezes eu não dormia direito, a minha filha menor dormia comigo no colchão, os dois numa beliche, e eu e a menor no colchão, e eu dormia meio que acordando toda hora com medo do rato entrar e subir em cima de nós naquele colchão. Essa era a situação. Até que eu pedi pro meu irmão foi lá e conseguiu, né, matar aquele ratinho. E era barata, chovia mais dentro de casa do que lá fora. Gente, é uma história assim terrível. E ali eu começava a profetizar. Toda vez que estava ali, orava ao Senhor, mas eu olhava aquele cenário e eu via que não tinha como. O dinheiro que eu ganhava era pouco, era para a gente se sustentar, né? Eu não pagava aluguel ali, vivia mal. Imagina eu pagando aluguel. Então era uma situação impossível. Era uma situação impossível, mas eu continuava orando. E aí sabe o que eu fiz? Comecei a dar passos. Quando eu vi uma casa alugando, eu ia lá e falava, posso entrar na casa? Eu entrava dentro da casa e sonhava com aquilo, sabe? Eu comecei a concriar aquela situação sem eu perceber. Hoje eu olho e vejo, mas naquele momento eu não sabia que eu estava concriando uma realidade para a minha vida. Então eu entrava mesmo sem ter condições de alugar. Entrei acho que em umas 3, 4 casas. Eu comecei a procurar casa para alugar, sem ter dinheiro, sem ter condições nenhuma. Apenas com a palavra, apenas ia profetizando. Até que eu tive um outro sonho. Deus me mostrou um sonho em que eu via, era uma pomba dentro da minha casa. A pomba entrava dentro da minha casa, ia para um lado, ia para o outro, ia para um lado, ia para o outro, e depois saía. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar comigo sobre isso? Segunda vez que Deus falava comigo sobre isso. Aí Deus me trouxe a realidade daquela situação. Deus falou comigo, você profetiza, você ora, mas você tem que tomar uma atitude. O que estava faltando atitude de fé. Então naquele momento me deu um estralo, sabe? Eu falei, eu tenho orado, eu tenho chorado, eu tenho pedido, eu tenho profetizado, mas eu não tenho feito nada para que isso aconteça. Como eu deixei no último vídeo aí, o posicionamento, né? Você precisa se posicionar. Aquilo que está nas suas mãos para você fazer, faça. Porque Deus só vai fazer o impossível, mas o possível é você quem faz. E um dia eu me levantei, decidida. Um dia eu orei ao Senhor, passei a semana orando, falando, Deus, eu quero sair daqui, eu não aceito mais viver nessa situação. Eu vou ir para uma casa melhor. Eu não tenho condições, mas Deus, tu tens. Abre uma porta para mim. Eu profetizo uma porta aberta, eu profetizo um lugar onde eu possa morar com os meus filhos. E aí, naquele dia, olha só o que aconteceu. A minha filha menor foi na casa da amiga dela. Eu já até contei esse testemunho, mas Deus tocou no meu coração para trazer novamente. Foi na casa da amiga dela, chegou ali no bairro, e antes de eu orar, olha só, eu orava, eu falava, Deus, me tira desse lugar e me leva para o melhor lugar desse bairro. Eu não queria sair do bairro onde eu morava, onde eu nasci, onde eu cresci ali, né? E ela foi naquele bairro, havia um bairro perto de nós ali, com um ambiente muito agradável, um lugar muito saudável, gostoso de viver. Ela foi lá, e ela chegou lá na casa dela e disse que ficou olhando aquele lugar e falou, vocês poderiam morar numa casa assim, é Deus falando com ela, sabe? E ela não sabia. E ela chegou para mim, mãe, ela viu que do lado tinha uma casa para alugar, um sobrado. E ela veio e me contou, mãe, eu fui na casa da minha amiga, sabe? Eu fiquei olhando, eu nos vi morando numa casa daquela. E aí quando ela falou isso, ela falou, olha, tem uma casa alugando do lado da casa da minha amiga. E aí eu me levantei pela manhã decidida, me levantei e falei, vou alugar uma casa hoje, vou procurar uma casa para alugar. Peguei, chamei ela e fui com ela. E fui direcionada a essa casa. Mas quando eu cheguei lá, antes de eu chegar nela, eu passei e vi a placa de um sobrado. Olhei que também estava alugando, mas passei direto por ela e fui na onde ela tinha me falado. Quando eu cheguei lá, olhei a casa, o coração se fechou. E nem entrei na casa, porque estava fechado, né? O dono, o proprietário não estava lá, não tinha placa de aluguel. Nós temos que procurar o dono daquele lugar, os passarinhos passando por aqui. E aí eu falei assim, não sei, o coração se fechou. Eu falei, Karina, vamos ver a outra casa? Aí nós fomos na outra casa lá, vi onde era a imobiliária. E era impossível alugar por imobiliário, porque teria que pagar, como que fala? Teria que pagar depósito. Toda uma situação, gente. Era impossível alugar, não tinha condição financeira para aquilo. Mas resumindo, eu fui até aquela imobiliária, pedi a chave. Me posicionei como uma mulher que tem condições para alugar uma casa. Fui lá pedir a chave, fui lá com a minha filha. Quando eu entrei no sobrado, comecei a me arrepiar. Deus já começou a mostrar que ali era o lugar. E eu fui entrando dentro ao sobrado. Já deixei vídeo aí para vocês no canal. Depois eu vou deixar aí linkado aí para vocês verem melhor. E eu entrei naquele lugar e o Senhor falou comigo, é aqui o lugar. Resumindo, voltei na imobiliária e falei assim o valor que eu podia pagar.
Naquela época eu diminuí ali uns R$400 do aluguel. Falei para ela, olha, faz uma proposta para o dono do imóvel, eu quero pagar tanto. Um olhou para o outro e disse, olha, eu vou te falar, um olhou para o outro e falou assim, eu acho que ele não vai fazer. Vou te falar uma coisa, já estava tanto, ele já diminuiu, eu acredito que ele não vai fazer. Eu falei, mas tudo bem, faça para ele essa proposta. Falei, tá bom, vou fazer. Aí isso aí, confiando, falei, a vitória é minha em nome de Jesus. Eu declaro e comecei a profetizar, aquela casa é minha, aquela chave vai vir para minhas mãos. Eu profetizo essa bênção na minha vida em nome de Jesus. E fui para minha casa. E falei, não vou falar para ninguém, vou esperar, vou aguardar e vamos ver o que Deus vai fazer. E quando foi no outro dia, eles me ligam dizendo, olha, foi aceita a proposta para você da casa. Na hora eu me alegrei, eu fiquei tão feliz. Eu falei, meu Deus, glória a Deus, né? Ele aceitou. Quando eu olho aquela situação, me vem uma tristeza no coração. Na verdade, um medo, uma insegurança. Legal, eu orei, eu profetizei, ele aceitou. E agora? Como que eu vou pagar esse aluguel? Meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? 3 crianças, uma situação, uma responsabilidade, não é verdade? Tinha ainda todo o processo do andamento do aluguel daquele lugar. E aí eu fui até a minha irmã. Eu falei, a minha irmã, eu vou contar, que morava do meu lado. Quando eu cheguei lá, ela disse assim pra mim, Rose, não fala nada, deixa eu te falar primeiro. Senão você vai falar que foi por causa do que você estava me falando. Eu sonhei que você vinha me falar que você vai mudar, que você tinha alugado um lugar para morar. Na hora foi a confirmação de Deus para minha vida. Na hora foi a confirmação de Deus para minha vida. E ali acabou o medo. Ali veio aquela coragem. Eu falei, então é isso mesmo. Deus está confirmando, então vamos embora. E veio uma alegria na nossa vida, sabe? Eu com os meus filhos. E aí fui dar andamento no processo, tá? E é interessante que eu fiquei com a minha boca fechada até aquela situação se resolver. E aí as portas foram se abrindo. Aí eu precisava do depósito, eu não tinha depósito. Olha a outra situação. Falei, Deus, e agora? Ele falou para mim assim, você tem 2 opções, ou dá 3 vezes de depósito ou arruma um fiador. E aí eu peguei e falei assim, eu vou arrumar um fiador. Lembrei de uma pessoa e fui conversar com ela. Quando eu cheguei ali, aquela pessoa já me disse, eu expliquei para ela a situação, e falei, pode ir lá, pode assinar, eu assino como fiador. E ali Deus abriu essa porta. Eu entrei naquele lugar através da bênção do Senhor, através de profetizar e através de me posicionar. Então essa é a mensagem para você hoje. Deus quer fazer algo na sua vida, necessário é que você comece a profetizar, a crer e olhar, pedir ao Senhor direção, discernimento, para no momento certo se posicionar. Porque às vezes nós ficamos orando, ficamos pedindo e as coisas não acontecem porque tem a nossa parte que nós temos que fazer. O posicionamento muda toda a sua história. Amém? Que essa mensagem, que esse testemunho venha entrar no seu coração e fazer morada. Que você viva o melhor de Deus, pois é isso que Ele tem para você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.